Olá, seja bem-vindo à disciplina Fisiologia Vegetal aqui do campus Rio Pomba, do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais. Hoje nós vamos continuar falando a respeito dos hormônios e vamos falar mais especificamente do ácido abscísico. O ácido abscísico é um hormônio amplamente conhecido por regular a maturação da semente e por regular a abertura estomática em resposta ao estresse hídrico, mas tem muitas outras informações importantes que a gente precisa, destacar a respeito do ácido abscísico. Ele inicialmente foi identificado como inibidor do alongamento de coleópteros e por isso ele foi denominado de dormina, mas logo depois foi verificado a potencial participação dele no processo de abscisão de frutos de algodão e por isso ele foi renomeado para abscisina, né, o ácido abscísico. Né? No entanto, depois ainda verificou-se que o papel era muito mais na senescência do que necessariamente na abscisão de frutos de algodão. Né? O ácido abscísico ele é sintetizado em quase todas as células que produzem cloroplastos ou amiloplastos. Né? Existem vários bioensaios para poder fazer a sua detecção. Né? O ácido abscísico ele tem a sua biossíntese iniciada nos plastídeos, né, pela via das rotas dos terpenoides, e ele é um hormônio, né, ativo, ele é um terpenoide que tem 15 carbonos. Né, e esse terpenoide que tem 15 carbonos, né, que é o ácido abscísico, ele pode ser controlado, né, a concentração de proteína, de hormônio ativo dentro da célula, ela é controlada pela degradação, pela compartimentalização, pela conjugação ou pelo transporte. Ele vai ser produzido nos cloroplastídeos, né? E os mutantes insensíveis à ABA, eles é, têm uma alta concentração, né? Uma vez que o ABA retroinibe a sua própria síntese. Né? O ácido abscísico, ele é transportado predominantemente pelo floema, né? E tem uma questão muito interessante que é a sua participação no desenvolvimento das sementes, né? A sua concentração no desenvolvimento da semente é algo que chama realmente atenção, porque nas etapas intermediárias do desenvolvimento da semente, ele vai estar sendo produzido com uma alta concentração, né? Mas tanto no início quanto no final desse processo, as concentrações do ácido abscísico são baixas, indicando o seu papel nas etapas de produção da, dos compostos de reserva. Bom, né, a gente falou um pouco a respeito dos aspectos gerais do ácido abscísico e a gente passa a falar das funções fisiológicas. Né? É, primeiramente, é importante destacar que ele é um antagonista, né, de muitos outros hormônios, né, mas a gente passa a falar então das principais funções dele, a principal função dele. Né? A primeira função que nós vamos destacar é a sua atuação na dissecação de sementes. Né? Ele induz a produção das proteínas embrionárias tardias, né, ou as layer proteins, e essas proteínas elas vão justamente permitir que as sementes suportem um alto grau de dessecação. Né? Então, são sementes que possuem, são proteínas que possuem uma forte ligação com a água e, com isso, permitem que as sementes suportem um grau de dessecação que não é compatível com as outras partes da planta, né, os outros órgãos da planta. Ao mesmo tempo, também, é, ele é um hormônio que atua no acúmulo de proteínas de reserva, uma vez que mutantes para o ABA, né, eles têm muito menos proteína de reserva nas sementes, né, e a aplicação exógena de ABA durante o desenvolvimento das sementes restabelece esse fenótipo, né, de acumulação e de produção de reservas nas sementes. Né. Uma outra questão bastante importante a respeito do ABA é a sua participação na dormência das sementes. Né. É uma indicação bastante importante. Ele, né, é um mecanismo de adaptação a condições desfavoráveis. Né, então a dormência ela preserva a semente até que as condições estejam favoráveis para o pleno desenvolvimento da planta. Né, e com isso, né, mesmo que as situações estejam favoráveis, é, ainda assim essa germinação ela demora a acontecer por conta né, muitas vezes da, da, da dormência imposta pelo tegumento, né, ou da dormência imposta pelo embrião. E a dormência imposta pelo embrião ela é regulada pelo balanço entre ácido abscísico e giberelina. Em alguns casos, a amputação do cotilédone leva à liberação da dormência. Né, e em outros casos, né, mutantes deficientes em ABA acaba produzindo sementes não dormentes, ou seja, isso mostra o papel do ABA na dormência das sementes. E, não raro, a aplicação de giberelina pode quebrar a dormência. Né? Já a aplicação exógena de ABA leva ao aumento nos níveis de proteína de reserva.
né? Então a gente percebe aí a importância fisiológica do ABA, né, na dormência das sementes, né, e também em todo esse processo de balanço junto com a giberelina no estabelecimento da dormência. Uma outra questão muito importante é a viviparidade, né? O ABA ele inibe a germinação precoce das sementes e a viviparidade, que é a germinação da semente enquanto ela ainda está em desenvolvimento. Nesse caso aqui a gente tem uma imagem, né, de uma espiga de milho apresentando a viviparidade com a germinação das sementes de milho ainda, enquanto elas ainda estão presas, né, à espiga, e o ABA tem esse papel, né, de promover. Inicialmente o ABA maternal faz esse papel, né, o ABA da planta mãe, ele inibe a viviparidade e promove o acúmulo de reserva, e posteriormente o ABA do próprio embrião vai manter a dormência, vai levar à síntese das proteínas tardias, né, da embriogênese, né, para a tolerância da dessecação e para a inibição da germinação, né. Esse fenótipo, né, da viviparidade em mutantes ele pode ser prevenido com a adição de ABA, né, e a remoção do embrião imaturo da semente e a promoção da sua germinação em meio artificial ela acontece com a inibição do ABA, com a adição de ABA in vitro. Então aqui o importante é lembrar que o ABA ele faz parte do processo de inibir a germinação precoce da semente e inibir também a viviparidade, né, que é a germinação da semente enquanto ela ainda está presa à planta-mãe. Então são todas funções que o ABA realiza, né, e de extrema importância para o desenvolvimento das sementes e para a reprodução das plantas. Uma outra ação muito importante do ABA é a sua atuação na dormência de gemas vegetativas, né? No inverno, com a redução da temperatura, a gema se torna dormente porque tem uma alta concentração de ABA nessa gema. Mas na primavera, com o aumento da temperatura, reduz a concentração de ABA nas gemas e a gema passa a se desenvolver, como a gente pode ver nessa sequência de imagens. É um mecanismo complexo e muito pouco conhecido porque quando se trabalha com espécies lenhosas, a obtenção de mutantes ela é dificultada, né? E muitos dos avanços no conhecimento das plantas elas se devem ao estabelecimento e à geração de plantas mutantes para entender o papel de cada gene, de cada proteína. O outro papel importante aqui do ABA é inibe a indução por giberelina, né, da síntese de amilase. A síntese de amilase é o início da germinação, então o ABA ele inibe a indução da amilase pela giberelina. Ele também participa da promoção da senescência, né, em alguns casos bastante específicos. Né? Então são mais dois papéis importantes que o ABA estabelece. Um outro papel importante que o ABA estabelece é de promover o fechamento estomático em condições de déficit hídrico. A gente já viu, né, essa função do ABA, né, de controle endócrino, né, a longa distância, em que, em caso de estresse hídrico ou de déficit hídrico, as raízes das plantas promoverão a produção de ácido abscísico, que serão transportados até as folhas, e ao chegarem nas folhas eles vão promover a ação de fechamento estomático, justamente para evitar, né, a perda mais acentuada de água pela planta. Então, essa é um mecanismo bastante utilizado, é um mecanismo bastante conhecido e importante do ácido abscísico, né, no controle da abertura estomática, especialmente naquilo que diz respeito a déficit hídrico. Né? Caso exista, né, da planta a produção de ABA, mas existe ainda água suficiente na planta, né, esse hormônio ele vai ser inicialmente guardado ou translocado para dentro das células, né, e não chegará, na verdade, às células guarda dos estômagos. Né? Bom, então, sob déficit hídrico aqui, o ABA promove ainda o crescimento das raízes e inibe o crescimento de parte aérea. Então, essa aqui é uma função do ABA controlando a arquitetura da planta, ou seja, falta água, né? O ABA consegue modificar a arquitetura da planta. Como? No estresse hídrico, o ABA inibe o crescimento da parte aérea para reduzir a transpiração total, né, e promove o crescimento da raiz. Né?
Dessa forma, a planta ela tem a sua proporção raiz-parte aérea aumentada e a planta consegue explorar melhor o solo em busca de raiz e, ao mesmo tempo, ela reduz a transpiração da planta, né, para que a planta perca menos água. Então, são esses os principais aspectos que a gente destacou sobre as funções do ácido abscísico nas plantas. Né? A gente agradece a atenção de vocês. Fica à disposição caso existam outras dúvidas, questionamentos ou correções. E nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.